nosso coração, é mexer com as nossas cobiças. É desproporcional o quanto a Bíblia se refere em quantidade, em qualidade, ao grande problema do ser humano, que não é exatamente nem o mundo e nem Satanás, mas sobretudo as nossas cobiças internas, os nossos desejos. Então hoje nós veremos Jesus Cristo lidando com o diabo, mas sobretudo com os diabos e os demônios que envolvem a vida de todo ser humano. Nós não podemos nos esquecer da natureza de Cristo humana, e a natureza humana de Cristo é impecável, ou seja, não é possível que Cristo pecasse. Isso é doutrina e isso é soberania de Deus em relação aos seus decretos eternos, mas o fato é que os decretos externos estão conjugados com a vida terrena de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi homem. E o autor de Hebreus diz que como homem ele conviveu com o pecado externo, ele conviveu com as cobiças externas, ele conviveu com o assédio externo, ele conviveu com coisas que estavam tentando acessar o seu coração humano. E esse texto da tentação de Mateus capítulo 4 não é uma farsa, não é um teatro. O diabo não está teatralizando com Jesus. Jesus está sendo realmente pressionado em relação ao seu coração humano no que se refere aos aspectos que envolvem a sua vida humana. E esse texto nos traz muitos ensinamentos a respeito do fato de que o diabo está lidando com o grande diabo que existe nas nossas vidas, o nosso próprio desejo, o nosso próprio coração. Convido você a fazer a leitura comigo do capítulo 4 e acompanhar comigo versículo a versículo. O tema de hoje, meus irmãos, é o nosso diabo de cada dia. O nosso diabo de cada dia. Eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender o contexto. Acompanhe comigo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pai amado, nós estamos lidando com o pior demônio, Deus, das nossas vidas todos os dias. Nós dormimos e acordamos com ele, o nosso coração, o velho homem. Pai amado, nós estamos mortificando essa carne, ó Deus, e no processo de mortificação nós enfrentaremos olhos nos olhos, ó Pai, o nosso próprio coração, que tantas vezes é o maior responsável por nos afastar da boa parte. O maior responsável por nos afastar do Teu Filho Jesus. Nessa noite, ó Deus, que nós possamos desenvolver pela Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, redenção das nossas expectativas, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor, nessa vida ainda, mesmo que contristados por grandes provações e lutas, por muitos sofrimentos, ó Deus, possamos aprender a submeter o nosso coração e o nosso espírito a Ti, Senhor. Nessa noite faz um milagre em nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso diabo de cada dia. Aqui nós vemos, meus irmãos, o texto muito conhecido da tentação do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto nós encontramos as três áreas da tentação a qual Jesus e todo ser humano é tentado. O desejo da carne, a soberba da vida e o desejo dos olhos, conforme 1 João 2,16 assim nos anuncia. Então, como
o próprio texto de Hebreus afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas. Isso não significa que ele foi tentado em todas as áreas da existência, mas que ele foi tentado nas 3 principais áreas de atuação do pecado em relação ao nosso coração. E a partir do versículo 3, nós observamos, meus irmãos, a primeira área da tentação, o primeiro diabo enfrentado por Jesus, o primeiro diabo enfrentado por mim e por você, o desejo da carne. E o desejo da carne é exatamente aquele desejo que testa a nossa percepção da bondade de Deus. O desejo da carne, meus irmãos, o desejo físico, os desejos imediatos da nossa pele, das nossas sensações, dos nossos instintos, eles testam a nossa percepção, o nosso conhecimento da bondade de Deus. Se Deus é bom de fato, ou será que Ele não é tão bom assim? Na verdade, Ele é um pouco neurótico, na verdade, Ele é mesquinho, na verdade, Ele é um repressor machista. A primeira tentação de Cristo, ela fala profundamente, não somente a respeito da vida de Cristo, mas como Cristo Jesus, homem, Ele fala comigo e com você, e para que Jesus seja tudo em nós, nós precisaremos aprender a lidar com os nossos desejos. A negação não é um bom caminho, irmãos, para nós. Negar os nossos desejos, como vimos na semana passada, não é um bom caminho. Os nossos desejos, eles são astutos, o nosso coração é covarde, o nosso coração, meus irmãos, ele nos guia por caminhos de morte. Nós não podemos negar o que nós sentimos. O primeiro passo é que nós não sejamos aqueles que negam aquilo que existe na nossa alma e no nosso coração, para que nós possamos aprender a identificar quais são as áreas as quais nós temos esses diabos, esses demônios, que nos afastam da suficiência de Cristo Jesus. Tenhamos em vista o contexto, os versículos 1 e 2, antes propriamente do versículo 3. Eu quero que você pense num momento onde você se viu amado. Eu quero que você pense num momento onde você se viu bem-quisto. Eu quero que você pense num momento na sua vida onde você percebeu que você era amado por alguém ou pelo próprio Deus, que você sentiu como se fosse palpável a presença de Deus na sua vida, te dizendo: este é o meu filho, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, a qual eu me deleito, que eu amo. Eu quero que você pense num momento, meus irmãos, a qual você experimentou o amor de Deus sobre a sua vida. E o que poderia vir na sequência desse grande momento? Quais são os resultados? Nós nos sentimos muito poderosos a partir disso. E nós temos, a partir dessa experiência com Deus, de sermos amados, impressões erradas a respeito dos caminhos que Deus está nos levando na jornada dessa vida. O que pode vir na sequência de alguém que ouviu da parte de Deus, como Jesus ouviu no capítulo anterior, no capítulo 3, sendo batizado: este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Meus irmãos, o que pode dar errado? Tudo. Tudo. Muitas pessoas desanimam da fé no começo porque têm uma impressão errada sobre o amor de Deus. Acham que o amor de Deus vai eximir elas de sofrimento, vai eximir elas de dor, vai poupar cada um de nós de angústias, vai poupar cada um de nós de agonias. Ao contrário, meus irmãos, como nós vemos o Filho de Deus ouviu da parte do Pai: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E os versículos 1 e 2 relatam: e o Espírito Santo o impeliu, o jogou no meio do deserto. O Espírito Santo o jogou no meio do deserto com o diabo na sua frente. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, não foram os maus caminhos de Jesus que o levou para o deserto e diante do diabo, foi a obediência, meus irmãos, que levou Jesus para o deserto, foi a obediência que levou Jesus para diante do diabo. Foi a obediência que fez Jesus passar por sofrimentos terríveis e dores terríveis. A obediência, meus irmãos, não pode ser avaliada pelas circunstâncias que você está passando. Se você está avaliando a sua obediência a partir das provas que você tem passado, na perspectiva de que se você está obtendo sucesso, então você não tem provas. Se você está fracassando, então você tem provas sobre a sua vida. Você está completamente errado a respeito do raciocínio de Deus.
em relação à purificação do seu caráter. Os caminhos de Deus e a sabedoria de Deus, meus irmãos, são caminhos misteriosos. O Espírito levou o Filho de Deus ao deserto. A primeira falha em nosso raciocínio, meus irmãos, é justamente nos esquecer de que o Filho amado também é o Filho tentado. E o amor de Deus não nos poupará de sofrimentos e tensões nessa vida. Ser amado por Deus não é sinônimo de ser poupado das angústias do nosso coração. O filho amado é aquele que é lançado diante da tentação. O filho amado é aquele que enfrenta as lutas dessa vida. No mundo vocês terão aflições. O final do versículo 2 diz: passando por tudo isso, ele ainda teve fome. Que situaçãozinha miserável, né? Você está no deserto, jejuando e orando. Você foi impelido ao deserto, você está diante do diabo, e você ainda está com fome. Quer coisa pior na vida do que ter fome, né? O ser humano vira um demônio terrível quando tem fome. O ser humano com fome é um perigo. E eu estou falando isso de verdade, meus irmãos. O ser humano com fome da alma, o ser humano com fome de alimento, com fome do mínimo. Já dizia aquele versículo da banda Titãs, né? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. O ser humano, ele é fome, e a alma dele tem fome, meus irmãos, e a alma do ser humano, enquanto ela não for saciada por algo que finalmente sane os seus apetites, ela sempre será fome. O ser humano com fome é um perigo. Jesus estava com fome. A condição de fome é uma condição de vulnerabilidade, é uma condição de fragilidade. Jesus estava com fome. Então, versículo 3, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. A palavra tentador é peirazo, provocador. A grande função de Satanás é provocar. E a provocação dele está no campo do meu e do seu coração, dos nossos desejos. A grande função de Satanás é o conhecimento das áreas das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, para que ali ele possa atuar. Satanás só atua com o nosso coração, meus irmãos. Satanás não tem poder inerente a si mesmo. Satanás precisa do conhecimento do nosso coração para que ele possa nos colocar diante de situações as quais nos farão questionar a bondade de Deus, nos farão questionar a sabedoria de Deus, nos farão questionar os caminhos de Deus para as nossas vidas. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, até veja a risada dele, sabe aqueles teatros da Nissi? Jesus, você não é o Filho de Deus? Cadê o Sidney para me ajudar aqui? Você não é o Filho de Deus? Você não é amado? Por que você não tem o mínimo? Deus não te ama? Por que você não está prosperando? Por que você está passando fome? Você não é o filho amado de Deus. Você não é aquele pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário, se entregou. Vocês não são filhas amadas de Deus. Porque ainda Deus não lhe enviou o varão prometido, ou a varoa prometida. Por quê? Porque você não tem aquilo que os outros têm? Porque você não pode alcançar e fazer por merecer aquilo que você pode ter?
Meus irmãos amados, o diabo olha para Jesus, o Filho amado de Deus, e coloca ele contra a parede, dizendo: pegue aquilo que é seu por direito, declare, profetize, tome posse daquilo que é seu. Faça por merecer, você se esforçou, você precisa alcançar aquilo que é seu por direito. Você não é cauda, você é cabeça. Satanás tem teologia, irmãos, ele está subindo aos púlpitos todos os sábados e todos os domingos, pregando outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, dizendo para o povo de Deus tomar posse daquilo que a igreja deveria ter. Tome posse do poder político, a cadeira presidencial é sua, igreja. Por que vocês não tomam posse daquilo que é de vocês? Afinal, vocês não são o povo de Deus, vocês não são a Israel espiritual, vocês não são a menina dos olhos de Deus. Deus não ama tanto vocês, porque ainda lhes falta tantas coisas que todos os outros têm. Pior, que os ímpios têm, pessoas ruins têm coisas que vocês não têm. Vocês ainda estão passando fome. É isso que é ser povo de Deus. Perceba, o diabo não está dizendo nenhuma loucura, e o diabo não vai atuar na sua vida com cabeça girando, com corpos levitando. O diabo não vai atuar na sua vida, meus irmãos, dando cambalhota, dando estrelinha, subindo do teto. O diabo vai conhecendo os desejos do seu coração, os seus instintos mais imediatos, e ele vai brincar com os seus sonhos. E vai te fazer se afastar do Senhor Jesus Cristo, brincando com o seu coração. Por isso que é diabólico púlpitos que pregam de maneira emocionalista, uma espécie de prosperidade nessa vida, meus irmãos, que não se compatibiliza com a vida do Senhor Jesus Cristo. Isso é diabólico. Essa pregação vem do mais profundo inferno. O diabo de Hollywood quer cabeças e sustos. O diabo do nosso coração está nos seduzindo em relação a áreas legítimas. Preste atenção, ter fome é pecado? Não é pecado ter fome, meus irmãos, inerentemente. Pode ser o pecado da iniquidade humana que faz o ser humano passar fome, mas ter fome em si mesmo não é pecado. Nós não estamos falando aqui de desejos corruptos, nós não estamos falando aqui de desejos desajustados, estamos falando de fome. Aquele ser humano está com fome, aquele ser humano está há dias e dias sem comer, sem colocar nada na sua boca, sem colocar um alimento na sua boca. O diabo não está te testando em relação a coisas ilegítimas. Nós achamos que o diabo está atuando no campo da imoralidade, e aí a gente fica gastando tempo com banheiro unissex, meus irmãos, pelo amor de Deus. O diabo está olhando para áreas que você considera legítima na sua vida. O seu trabalho, a sua família, o seu coração, os seus relacionamentos, e erigindo no seu coração altares de idolatria. As áreas que você considera mais apreciadas, que quando se fala nessa área, você até arrepia, de tanto que isso sensibiliza. O desejo físico, Jesus está passando pelo desejo físico de fome. O diabo racionalmente está dizendo para ele: por que você não pega essas pedras e transforma em pães? É possível que Jesus faça isso, meus irmãos? Jesus poderia transformar as pedras em pães? Poderia transformar as pedras em pães. Por que ele não transforma as pedras em pães? Nós precisamos crer que as nossas sensações corporais desenfreadas nos levam a lugares muito enganosos, nos levam a lugares destrutivos, de que as nossas sensações, os nossos instintos, os nossos desejos físicos mais imediatos, meus irmãos, eles nos levam por caminhos de morte, eles nos levam por caminhos de destruição. As suas sensações, os seus instintos não são confiáveis. Não são confiáveis. Não confie nos seus instintos mais primitivos.
O que Jesus está nos mostrando, meus irmãos, aqui é claramente que o grande problema não é ter desejos legítimos. É legítimo que você tenha o desejo de encontrar uma esposa, é legítimo que esse desejo sexual que habita em você, como habita em mim, meus irmãos, de ter um relacionamento profundo, físico, com uma mulher, com um homem, isso é legítimo, meus irmãos, em cada um de nós, mas nós não podemos ser governados pelo nosso corpo caído, pelo nosso corpo quebrado. O nosso coração é enganoso. O nosso coração nos levará para distante de Cristo Jesus, mesmo que sejam os desejos mais legítimos. O diabo em nós diz que Deus não é bom o suficiente para dar o mínimo que você precisa. O diabo em nós, meus irmãos, diz que Deus não é bom o suficiente, que na verdade que Ele é mesquinho, que Ele é um repressor neurótico dos seus desejos físicos, que Ele odeia o prazer, que quem criou o prazer foi o diabo. Deus é o repressor do prazer. É essa visão que o diabo quer que nós tenhamos de Deus. Essa é a mesma visão que ele provocou em Eva. Essa é a mesma visão que ele provocou em Adão. Na verdade, Deus é um repressor neurótico, o Criador dos céus e da terra. Pense sobre isso. É o Criador dos céus e da terra. Quando ele fala uma palavra, as coisas que não existiam vêm a existir. Quando eu falo uma palavra para a Manuela, minha filha, ela não me obedece. Quando eu falo duas palavras, ela também não me obedece. Eu falo uma frase inteira, ela continua não me obedecendo. A Karina menos ainda. Quando ela fala, eu obedeço. Rapidamente. Às vezes ela não precisa nem abrir a boca, só olhar. Às vezes eu não entendo, porque é difícil, né, para nós homens. Então eu falo, verbaliza, construa uma oração. Faça uma frase para eu entender o que está na sua mente. E aí eu obedeço. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas com a sua palavra. E que tudo lhe obedece. Todas as moléculas do universo, as moléculas dentro do seu corpo, elas se organizam e se reorganizam conforme o desejo da boca de Deus. Ele conversa com coisas inanimadas, com coisas que não têm vida. Ele conversa com o mar, ele conversa com pedra, ele conversa com aquilo que ele quiser. Ele diz para uma bactéria, suma, e ela some. Nós estamos falando com aquele que tem poder para fazer todas as coisas. O que o diabo está dizendo? Esse ser que criou todas as coisas, que criou você, não sabe o que é bom para você. Na verdade, ele te criou para te reprimir. Na verdade, o cristianismo é mais uma nova faceta dessas religiões fundamentalistas, extremamente moralistas, para você viver baseado em comportamento, segundo uma cartilha de regras. Para você viver pressionado com um chicote nas suas costas. É isso que o diabo está tentando ensinar. Jesus, porém, respondeu, versículo 4, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em primeiro lugar, Jesus nunca disse, meus irmãos, que dar alimento, que dar aquilo que é legítimo ao ser humano, que dar dignidade é uma coisa ruim. Na verdade, é indissociável a pregação do evangelho integral, dar o pão e anunciar o reino. Essas coisas não são separadas, não são coisas divisíveis. Dar aquilo que é legítimo, dar oportunidade de dignidade para o ser humano, tirar o ser humano de uma condição de vulnerabilidade e colocá-lo numa condição de existência, de vida, de visibilidade, enxergar o ser humano, trazer ele para a vida em sociedade, integrar ele, colocá-lo em condições de competir com esse mundo tenebroso. Jesus não está dizendo aqui que não é para dar pão e que não é para comer pão. O ser humano, mas a questão é a seguinte, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo é, depois que você conheceu ao Senhor e a suficiência de Cristo, nós não nos movemos mais baseados nos nossos desejos da carne. Aquele desejo imediato que vem ao meu coração, ele não controla as minhas pernas e nem a minha vontade. Eu não faço as coisas, eu não organizo os meus caminhos a partir dos meus desejos carnais. Eles não governam, eles não estão mais sentados no trono do meu coração. Existem coisas mais importantes do que suprir aquilo que você acha legítimo na sua vida. Existem coisas mais profundas e mais importantes do que você suprir aquilo que você acha importante e justificável na sua vida.
Você precisa entender que você não é mais governado pelos seus desejos carnais. De uma vez por todas, você tem autoridade para dizer para eles: eu não te obedeço mais. Você não domina os meus olhos, você não domina os meus instintos, as minhas sensações não dizem quem eu sou. Esse é o grande mantra dos movimentos existencialistas que nós temos aí mundo afora, de sexualidade. Você é aquilo que você sente. E é muito palpável isso para os adolescentes hoje, porque eles estão completamente confusos quanto à identidade deles. Porque muitos com 10, 11, 12 anos, eles não têm essa sensibilidade sexual como outros têm. Então eles se veem ou como assexuados, ou como bissexuais. Então tem uma letrinha para cada sensação dele. Cada letrinha de toda aquela sigla é uma sensação. Ou seja, é alguém que está sendo governado pelos seus instintos. Assim como também na igreja evangélica, tem uma igreja evangélica para cada sensação. E as pessoas estão indo em igrejas evangélicas de acordo com as suas sensações. Então nós olhamos muito para os movimentos existencialistas que envolvem a pauta de sexualidade, LGBTQIA+, e nós nos esquecemos que nós estamos fazendo o mesmo movimento nas igrejas evangélicas. Nós estamos atuando baseado em sensação. Nós estamos indo e voltando, mudando de igreja, acessando comunidades de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as nossas sensações. Eu acordei um dia com não muita vontade de ir na igreja, e naquele dia que eu acordei com não muita vontade de ir na igreja, de ter o apelo da minha comunidade, a comunhão dos meus irmãos, eu decidi ser governado pelo meu desejo. Eu disse: eu não vou levantar, eu mereço a minha cama. Nada contra o descanso, meus irmãos, mas nós não podemos ser governados pelos nossos instintos mais imediatos. Nós não podemos ser dirigidos pelas nossas sensações. É isso que Jesus está nos ensinando. De toda palavra que procede da boca de Deus. Não são textos seletivos. Não são textos que cabem na sua agenda ideológica. Não são textos que te ajudam a defender determinados pressupostos. De toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, é agradável inteiro. O conselho de Deus deve ser pregado integralmente pela igreja de Deus. Por isso, nessa comunidade de fé, nós estamos fazendo várias séries expositivas em textos inteiros, porque nós não estamos pautando o púlpito pelo público. Nós queremos que Deus fale pela sua palavra inteira, integral. Toda a palavra de Deus precisa ocupar a sua vida, por isso você precisa se engajar em conhecer a vontade de Deus. Esse é o argumento defendido pela igreja de Corinto. Agora nós não estamos mais, 1 Coríntios capítulo 6, numa tensão e numa argumentação Jesus-diabo. Agora a argumentação é Paulo-igreja. A igreja usa o mesmo argumento do diabo. A igreja olha para Paulo no capítulo 6, a partir do versículo, depois você confira lá, a partir do versículo 12 diz: o estômago foi feito para quê, Paulão? Para o alimento. E o alimento para o estômago. Então compete, Paulão, você não está entendendo, Paulo, compete suprir as nossas demandas, porque se Deus nos criou assim, é assim que nós devemos viver. O existencialismo não é uma coisa da década de 50, 60, 70, da Simone de Beauvoir, do Jean Paul Sartre. O existencialismo é uma coisa do ser humano, que quer definir pelos seus instintos, pelas suas sensações, aquilo que é bom para si e aquilo que não é, fazendo uso do texto bíblico de maneira seletiva. O estômago é para o alimento, assim como o alimento é para o estômago. Essa é uma lógica, ou seja, não é errado fazer o que o nosso corpo manda. Não é errado, é o que eles estão dizendo, que os nossos desejos definam a nossa identidade. Isso não é um problema, tanto Paulo como Jesus retrucam. Perceba, essa tentação não está só na boca de Satanás, essa tentação está na boca da igreja também. É a igreja que está arguindo o apóstolo Paulo aqui. A gente acha que é uma coisa do diabo, então nós atribuímos ao diabo e supervalorizamos o que o diabo faz. Na verdade, isso está em nossos corações, irmãos. Tanto Jesus como Paulo retrucam dizendo: enquanto os nossos desejos definirem as nossas identidades, nós seremos escravos do senhor mais perverso que existe na face da terra, o nosso coração. Não à toa, Jeremias 17 diz: o coração é desesperadamente corrupto.
Enganoso é o coração. Nossos desejos não podem definir a nossa identidade. Nosso instinto não pode afetar nosso poder de decisão, porque o nosso corpo não manda mais nas nossas ações. Em Jesus Cristo você não precisa obedecer a qualquer instinto mais que apareça na sua vida. Pastor, é fácil falar. É fácil mesmo, irmãos. Por isso que você foi inserido numa comunidade de fé. E o primeiro ensino é não negar que você tenha desejos. Abrir-se com os seus líderes. Abrir-se com os seus irmãos. Parar de se esconder na penumbra. Parar de lutar com essas coisas, esses demônios que estão dentro de nós sozinhos. Parem de lutar sozinhos. Eu tenho falado ano após ano, estamos aqui há 10 anos, e pelo 10º ano eu repito, vocês só lutam e caminham sozinhos, se vocês querem. Nenhuma liderança dessa comunidade vai ser moralista com você. Nós respeitaremos as suas lutas, nós respeitaremos os seus desejos, mas nós não conhecemos você, nós precisamos que vocês não parem de negar aquilo que vocês sentem. E de uma vez por todas se abram, que a gente pare de ser moralista com todos que se achegam ao nosso redor. Porque a igreja não é um espaço de moralista, é uma mesa de pecadores. Em segundo lugar, o segundo diabo que existe no meio do seu coração, a soberba da vida. A partir do versículo 5 a 7, o diabo está testando aquilo que nós chamamos de orgulho, petulância, arrogância. E a petulância e a arrogância, ela é mais sutil do que a gente imagina. A petulância e a arrogância, ela se esconde por detrás de convicções fortes. Convicções firmes. A pessoa tem muitas convicções, mas é um cavalo ou uma égua com as pessoas que estão ao seu redor. É exatamente o oposto do que Pedro nos diz quando nós defendemos a nossa fé. Defenda a sua fé com mansidão, que Cristo seja o Senhor do seu coração. Exatamente o que Pedro diz, pois quando Jesus foi ultrajado, ele não revidou com ultraje, pois quando Jesus ele sofreu com violência, ele não revidou com violência. Nós não usamos os mesmos métodos desse mundo, nós não empregamos aqueles métodos que faziam sentido para a gente antes de Cristo. A vida com Cristo é uma desconstrução, meus irmãos. O texto diz no versículo 5: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. O diabo levou Jesus à cidade mais importante do mundo antigo no judaísmo. Levou a Jerusalém, colocou no pináculo do templo. Não se sabe exatamente qual lugar é, apesar do autor colocar o artigo definido, o pináculo do templo. Mas isso não é importante, fato. O fato é, meus irmãos, que o diabo levou Jesus ao lugar que é considerado mais sagrado. E nos filmes hollywoodianos nós vemos que o diabo tem medo de lugares sagrados. Mas na realidade do texto sagrado, o que nós presenciamos é: o diabo não tem medo de templo. Na verdade, ele caminha pelos templos. Ele vai aos lugares que são considerados mais sagrados pelo homem, porque ele não tem medo daquilo que é sagrado. Porque Jesus, inclusive, já ressignificou aquilo que é sagrado, e coisas não são sagradas. Óleo não é sagrado, a arca da aliança não é sagrada, não tem nada mais sagrado do que o nosso coração. Dele fluem as fontes da vida, o autor de Provérbios diz. Nós estamos preocupados com essa visão estereotipada, hollywoodiana daquilo que é sagrado, e o diabo continua andando no nosso meio, subindo nos nossos púlpitos, e nós estamos ouvindo o diabo o tempo inteiro e abrindo os nossos corações para ele. A soberba da vida testa a nossa confiança na sabedoria de Deus. Será que Deus é tão sábio assim? A primeira pergunta foi: será que Deus é tão bom assim? Será que de fato eu sou amado de Deus? Eu acabei de ouvir de Deus, eu me senti tão amada, eu me senti tão querido, eu percebi a graça de Deus sobre mim. Por que eu estou passando por sofrimentos, por lutas, por angústias? Por que eu estou lidando com aflições, com o meu instinto? Por que eu não devo seguir o meu coração? A segunda pergunta é: será que Deus é sábio mesmo? Será que os caminhos dele para a minha vida são os melhores? Versículo 6, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Ou seja, o diabo não tem medo de templo e nem da Bíblia.
O diabo conhece a Bíblia, ele recita a Bíblia, só que ele recita a Bíblia a partir de uma hermenêutica enviesada e de uma exegese deformada. Ele cita o Salmo 91 para o autor do Salmo 91. O diabo está fazendo aquilo que é mais condenável do ponto de vista hermenêutico, da interpretação da Bíblia, colocar a Bíblia contra a Bíblia, em favor de si. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma coisa. O que nós vemos, meus irmãos, é que não adianta você vir no templo, você não vai fugir do diabo, que é uma pessoa, que é um ser, e você não vai fugir do seu pior diabo, que é o seu coração. O seu problema e o meu problema não é geográfico, não é o lugar onde você está. Não são as coisas que te seduzem ao seu redor. Está aqui, você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade, o seu coração sempre estará com você. Pare de negar os desejos mais profundos da sua alma. Pare de negar quem você é de fato. Em primeiro lugar, o que o diabo está fazendo? Ele está manobrando a Bíblia com finalidades particulares e autopreservativas. Ele está usando o texto sagrado para autoproteção. Ele está usando o texto sagrado para cuidar dos seus próprios interesses. Ele pega a Bíblia e seleciona textos da Escritura e trechos da Escritura conforme o seu próprio desejo para justificar as suas próprias ações, os seus próprios caminhos. Ele diz a Jesus, não está escrito no Salmo 91, se você é o Filho de Deus, que se você se lançar daqui, aos teus anjos dará ordem, eles virão e te susterão, eles te pegarão em seus braços, você será protegido, você não tropeçará em alguma pedra, você não sofrerá nenhum arranhão, afinal você é o Filho de Deus. Não está dizendo no Salmo 91 que você poderá ter essa atitude e que essa atitude será protegida por Deus. Em segundo lugar, ao manobrar textos da Bíblia com finalidades particulares e visando a sua autopreservação, colocando a Bíblia contra a Bíblia para que nós possamos ser beneficiados, esse é o movimento mais diabólico que se possa ser feito. Colocar a Bíblia contra a Bíblia para que a gente possa dizer, na verdade, só o que a gente está pensando. Justificar os nossos interesses. Justificar a nossa própria arrogância. A partir disso, se desdobra na supressão de pedaços do texto e contexto, a fim de torcer o seu significado. Ele cita o Salmo 91, 11 e 12, só que ele se esquece de duas regras importantes de interpretação bíblica. A primeira, você não pode interpretar versículos sem o texto por inteiro, sem o capítulo por inteiro. Segundo, você não pode interpretar versículos sem a Bíblia por inteiro, sem a harmonia bíblica por inteiro. Então vamos a Salmo 91, 11 e 12. Porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Olha o trecho que ele suprime. Está grifado ali. Ele não fala isso. Para que guarde você em todos os seus caminhos. E aí ele pula esse pedaço e diz: eles, os anjos, o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. A pergunta que nós precisamos fazer para o texto é: quais caminhos? Quais caminhos que Deus vai te proteger? Quais caminhos que Deus se compromete a te proteger? São os seus caminhos particulares? São os caminhos que você trilhou pela sua própria sabedoria? São as insanidades que você está chamando de fé? São as confirmações que Deus deu para você por meio de orações levianas, por meio de uma vida idólatra, por meio de uma vida quebrada no pecado, e você de alguma forma ouviu que Deus te confirmou aquele caminho, mas aquele caminho é exatamente o oposto que aponta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Como que Deus irá contra a sua própria palavra? Como que Deus irá contra a sua própria sabedoria? Meus irmãos, o diabo está fazendo aquilo que muitas vezes nós fazemos e aceitamos ao ouvir pregadores que não se importam comprometidamente com a exposição da palavra de Deus. Quais caminhos o Salmo 91 está falando? Se você ler o Salmo 91, você vai perceber, o autor está dizendo: Deus é o meu refúgio.
Eu confio somente em Deus. Então os seus caminhos não são caminhos pessoais seus, não são os caminhos que você escolheu, são os caminhos que Deus determinou para você. Deus te protegerá nos caminhos que Ele determinou para você, e não nas roubadas que você se meteu. Em nome de Deus. Relacionamentos são as áreas que as pessoas mais se metem em roubadas e se machucam, especialmente as meninas, por causa da carência se machucam, porque estão seguindo seus instintos imediatos, se machucam, porque arrogantemente acham que Deus não está olhando para a sua necessidade. Meninas, olhem para mim por um minuto. Você acha que Deus não conhece as suas demandas? Foi Ele que te criou. Por que vocês estão se metendo em relacionamentos com homens que não se parecem com o Filho de Deus? Por que vocês estão abrindo o seu coração para as pessoas que somente te machucam? Quando foi que Deus não te protegeu nos caminhos dele? Por que ainda seguir os próprios caminhos? Por que ainda seguir os próprios caminhos? Deus não é parceiro das suas presepadas, Deus não é parceiro das suas loucuras, daquilo que você chama de fé. Nos apoiar em nosso entendimento, meus irmãos, para tomar decisões, é duvidar da sabedoria de Deus. Eu quero dizer para vocês, meninas, é uma desgraça. Se apoiem em bons conselhos e, sobretudo, se apoiem no conselho da palavra de Deus. Homens, se apoiem no conselho da palavra de Deus para tomar decisões dos seus relacionamentos. Sejam vocês casados, sejam vocês solteiros. Não sejam estimulados pelo mundo que te diz: você vai ficar para a titia. Vai para o inferno quem fala isso. É um demônio que está te falando isso. Não acredite nisso. Deus conhece o teu coração, Deus conhece as tuas demandas. Não seja arrogante, não seja petulante, como se Deus não fosse sábio e não soubesse o momento em que você precisa de um relacionamento. Você quer dar um passo maior que a sua perna? Deus quer que você dê os passos de acordo com a sabedoria dele, para que você não se machuque. Por que vocês ainda estão tão desesperados? Sabe por quê? Porque nós não confiamos na sabedoria de Deus. Nós achamos que Deus tarda. Nós achamos que aquele provérbio é Bíblia, né? Tem até um meme, um videozinho no Instagram. O cara está lá pregando, ele cita um ditado popular. Aí os caras ficam doidos, né? Vai lá e dá um mata-leão. E chega alguém aqui e fala, né? Um ditado popular como se fosse a realidade. Meus irmãos, nós precisamos entender que os caminhos de Deus são bons, meninas. Os caminhos de Deus são bons para vocês. Vocês são amadas do Senhor. Se tiver que passar por um pouquinho de sofrimento, por um pouco de angústia, comparação é nada com aquilo que a Cristo passou, passe por isso, mas aguarde o momento em que Deus está separando para você. Esteja atenta ao seu redor. Obviamente, nós estamos estabelecendo, já falamos sobre isso, critérios de valor que não necessariamente são os critérios de Deus. Nós vimos na primeira mensagem. Se você não viu a primeira mensagem, Jesus não é aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa voltar lá e ver. Porque o nosso grande problema é que nós estabelecemos critérios que são diferentes dos critérios da sabedoria de Deus, e por isso que nós estamos atirando e nos voltando para os lugares, homens e mulheres, que Deus diz para a gente não olhar. Deus se interessa por você, e Jesus responde essa arrogância nossa da seguinte maneira, versículo 7, também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Se o diabo usou um texto descontextualizado, o autor do Salmo 91, ele usa um texto de maneira contextualizada. Ele está citando Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, bem conhecido como não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está citando um texto, não coincidentemente, escolhido por Mateus, do deserto, do período do deserto do povo de Israel. Só que diferente do Filho de Deus, o povo de Israel murmurava enquanto Deus cuidava deles. Por que você está com o coração murmurando ainda, arrogante, achando que Deus não está pensando no que você precisa de fato?
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade desmedida é arrogância, é petulância. Assista aquele filme bíblico Divertidamente 2. A ansiedade não é o problema. O problema, a motivação desse espírito que nos leva a fazer as coisas, nos leva a tomar atitudes, é que não pode nos guiar nessa vida, meus irmãos. É importante sermos proativos, mas a ansiedade não pode governar a nossa vida a ponto de nos fazer dar passos maiores do que a nossa perna, a ponto de nos fazer tomar decisões precipitadas e impulsivas, que vai gerar machucado na sua vida, no seu coração, e sabe o que é pior? Na sua alma. Não chame de fé, Jesus está dizendo, aquilo que você chama do seu próprio plano. Deus está cuidando de você. Não chame de Deus disse. E quantas vezes eu já ouvi isso? Meu Deus do céu. Quantas vezes eu tive que ouvir isso em gabinete pastoral? Deus disse. Ou, eu orei, pastor, e Deus me confirmou. Só que é aquilo que vai na direção exatamente oposta do conselho do Evangelho, do conselho bíblico. O Evangelho nos pede para não sermos precipitados, o Evangelho pede para a gente sermos demorados para responder, o Evangelho nos pede paciência, o Evangelho nos pede decisões sábias. Deus não está preparando uma tampa para cada panela, Deus está preparando corações sábios para tomar decisões sábias. Você não tem uma tampa para sua panela te esperando. Deus está te preparando o seu coração para você aprender a, redimindo as suas expectativas, lidar com outro ser humano pecador à luz do Evangelho e não à luz das suas expectativas. Por que você ainda está tão ansioso? Por que você ainda está tão ansiosa? Não dê um passo maior que a sua perna. Procure as suas lideranças. Procure as pessoas que te amam dessa comunidade de fé. Procure pessoas realmente interessadas na sua vida. Agora, se você quiser tomar decisões sem o consentimento do Senhor, sem o consentimento da sua liderança, agora não culpe Deus, nem os seus pastores, pelas decisões extremamente equivocadas que você tomou e que produziram em vocês tristeza, agonia, sofrimento e dor. Estes não são os caminhos de Deus para a sua vida. Não confunda os seus vacilos, as suas roubadas, as suas presepadas, as suas agonias, que você coloca na frente da reflexão da sabedoria de Deus, com as decisões de Deus sobre a sua vida. Mas quero dizer também uma coisa: você sempre terá um lugar nessa igreja, no meio dessa liderança, para mesmo depois de que tomou as piores decisões da vida, voltar e encontrar aqui um espaço de afeto e de acolhimento que pretende te curar e salvar você do seu próprio coração. Nós nunca nos negaremos a vocês, nunca. Nós nunca fecharemos a nossa porta para vocês. Vocês podem errar o quanto for contra Deus e contra a gente. Nós sempre estaremos aqui para ajudar vocês nessa jornada que se chama vida. Vocês podem não gostar dos nossos conselhos, mas os nossos conselhos, todos eles são baseados na Escritura Sagrada. Bendito é aqueles que ouvem os conselhos e não vivem a partir das suas próprias decisões. Benditas as pessoas que olham para a palavra de Deus e entendem que a sabedoria de Deus é muito maior do que a nossa, e que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito melhores do que os nossos, amém? Os pensamentos de Deus sobre você são muito melhores do que os nossos. Em último lugar, desejo dos olhos. A batalha final, round 1, round 2, round 3. Jesus e o diabo. O diabo já tomou um no queixo, Jesus esquivou, tomou um, como que é aquele chute baixo, como que é o nome daquele chute baixo, que pega aqui, ó, na rasteira. Tem um nome, eu não sei o nome, mas é um chute baixo, que sabe, o lutador de Muay Thai normalmente dá, que parece que não dói. Low kick, olha lá. Literalmente, chute baixo. Olha que coisa espetacular, né? Que nome. Low kick. Jesus deu um low kick, agora o diabo já começou a mancar. E agora o diabo vai com tudo para cima. Mas Jesus não se desespera para definir a luta.
Ele está atento. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos desse mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Aqui o diabo está mexendo com o desejo dos olhos. A gente pode achar isso aqui uma preocupação bizarra. Como que Jesus vai se prostrar ao diabo? Por que o diabo está dizendo isso? Por que Mateus, diferente de Lucas, escolheu essa tentação em último lugar? Por que esse é o grande finale para Mateus? Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, o que nós entendemos é que a última tentação que nós vemos no coração humano é a tentação de ter poder para fazer todas as coisas que quer, sem passar por sofrimento. O diabo está dizendo para Jesus o seguinte: eu te ofereço os reinos que você veio conquistar por meio da cruz do Calvário, sem cruz. Você não precisa de sofrimento. Você não precisa de ultraje. Você não precisa dos cravos. Você não precisa do chicote. Você não precisa enfrentar a ira de Deus. Eu te dou todos os reinos deste mundo. O diabo está lidando com os sonhos de podermos alcançar os nossos maiores objetivos sem passarmos pela purificação necessária. O diabo está oferecendo para você o tempo inteiro, e o seu coração está confirmando o tempo inteiro: você não precisa passar por isso. Você não precisa dessa cruz. Quando a vida no Evangelho é exatamente sobre cruz. Por isso o último teste é o teste da nossa fidelidade à cruz do Filho de Deus. O quanto vocês, homens e mulheres, estão dispostos a assumir a responsabilidade de que existe uma cruz nos seus ombros, que Deus preparou para você, e que você não vai largar ela, mesmo que aos seus ouvidos venha o seguinte dizer: você pode ter o poder de conquistar todas as coisas que você quer, se você abandonar o peso e os sofrimentos inerentes a essa cruz. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é um mar de rosas. Vinde a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas esse mesmo que disse isso, ele também disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O diabo está lidando com o desejo mais profundo que existe no coração de Jesus, que é libertar eu e você. Existem desejos e sonhos legítimos no seu coração, e existe um sonho legítimo no coração de Deus, que era libertar o povo dele no tempo e no espaço. Isso já havia sido decretado eternamente, e isso é claro, isso é óbvio, isso é doutrina normativa. Mas o fato é que Deus não determina somente os fins, mas Ele determina os meios também. E o meio era que Jesus viesse como homem, padecesse o que tivesse que padecer, enfrentasse a morte, a cruz, o diabo, e pior, enfrentasse a ira de seu Pai, para que Ele pudesse conquistar a minha e a sua salvação. Jesus não está trocando eu e você por facilidade. Jesus não está trocando eu e você por um prato de lentilhas. Jesus não está trocando eu e você por aquilo que é ínfimo. Mas eu tenho visto jovens trocarem aquilo que é mais precioso, que acabaram de cantar, que é mais precioso, por um prato de lentilhas, por coisas secundárias na vida, por amores passageiros nessa existência, porque não conheceram o sacrifício da cruz. Sejam firmes até o fim. Sejam valentes, ser valente, ser valente, ser valente, ser valente. O diabo irá lidar com os seus sonhos, com os desejos mais legítimos da sua vida. Não há desejo mais legítimo que o desejo do coração de Deus de salvar a minha e a sua vida. E o diabo está colocando Jesus contra a parede no último round e tentando nocautear o Filho de Deus. Isso não acontece porque Jesus se curva ao seu Pai. Jesus se curva em obediência ao Getsêmani. Ele diz: Senhor, se houver outro caminho, Senhor, faça isso. Mas se não houver outro caminho, seja feita a sua vontade.
Será que nós somos capazes de dizer isso, meus irmãos? Em sã consciência ninguém é capaz. Nós precisamos de nos ajoelhar essa noite, para reconhecermos que os nossos melhores sonhos, muitas vezes, são uma corda que laça o nosso pescoço, nos lançam de cima de um pináculo para nos enforcar, para nos sufocar. Deus quer construir os sonhos dele na sua vida, para que você entenda que os pensamentos dele, a sabedoria dele, a bondade dele e a fidelidade dele é muito maior, meus irmãos, do que as circunstâncias que estão ao seu redor. E que você não pode identificar e compatibilizar e corresponder o amor de Deus ao fato de não passar por sofrimentos, ao fato de não carregar uma cruz. Carregue a sua cruz. Igreja, carregue a sua cruz. Jovens, carreguem a sua cruz. Por favor, carreguem a sua cruz. Parem de ser covardes. No trabalho, na escola, em casa, parem de ser covardes. Carreguem a sua cruz. Paguem o preço. Não faça alianças com o seu coração. No dia em que você fizer alianças com o seu coração, você estará comprando o discurso do diabo, dizendo que esse é o discurso de Deus. Não faça alianças com o discurso de Satanás. Satanás quer te dar os reinos desse mundo. Satanás está dizendo para a igreja tomar o Estado em suas mãos. Satanás está dizendo para você ambicionar coisas grandiosas. Satanás está dizendo que existem coisas maiores do que o sacrifício de Jesus para a sua vida, e que agora que você encontrou Jesus, a sua prosperidade irá começar nesse mundo, e que na verdade em Jesus você encontrará toda a prosperidade que você precisa, e que se você não encontrar, na verdade é você que está em pecado. Ele está te oferecendo um caminho cheio de atalhos. Ele está te oferecendo chegar à glória sem cruz. Ele está te oferecendo chegar à glória sem sofrimento. Ele está te oferecendo chegar à glória sem passar por agonia, sem passar por tribulações. E tribulações para o cristão não é sinal de perdição. Paulo diz: tribulações para o cristão é sinal de salvação, é sinal de vida, é sinal que Deus está te purificando, é sinal que Deus está mostrando o que é valioso para Ele e o que não é. Não jogue as suas tribulações fora. Não jogue as suas lutas fora. Não abandone a sua cruz. Assuma a cruz de Jesus Cristo. Permaneça fiel à jornada da cruz.